Tudo bem com todos? Comeram bastante no Natal? Não muito? Ainda bem que existe o jejum, não é isso? Para a gente se limpar, mas existe também a atividade física. Por isso que eu já estou retomando a minha, aleluia. Estava cantando de milagres aqui, Deus está fazendo um milagre na minha vida já, novamente. Amém, amém, queridos. Vamos, nosso último domingo de dezembro, falar sobre Jesus está entre nós. E eu, na verdade, me voltei a um texto que eu comecei a meditar outro dia aqui com a terceira idade. Falar sobre os anônimos. Jesus está entre os anônimos. Eu não tenho nenhum problema com multidão, com muita gente. Quanto mais pessoas buscando a Deus, melhor, não é verdade? Quanto mais gente buscando a Deus, eu quero que tenha multidões buscando o Senhor. Não tenho problemas com isso. Mas acredito que nós temos que pensar se a presença de Jesus é manifesta na fama e na multidão. Será que é a multidão, é a fama que traz a presença de Jesus? É onde Jesus está, é onde tem multidão, onde tem fama? Será que a unção de Deus está exatamente com esses? Ou Jesus está, na verdade, em cada coração e até mais naqueles anônimos que você nem enxerga, nem pensa que existe, e Deus está agindo e usando essas vidas? Eu diria para você que a fama, se a gente for olhar bem, ela gera ainda mais idolatria. Ela tem muito mais probabilidade de gerar idolatria. Já o anonimato, ele vai sim trazer aquilo que só pode ser a presença de Deus. No meio de uma fama, nós podemos confundir facilmente o que é a presença de Deus, o que é o Deus, para uma idolatria. Estive hoje à tarde, hoje de manhã, na verdade, lendo um outro texto que Deus tocou no meu coração, muito interessante. Quem sabe mais para frente a gente vai falar dele. E no tempo que nós vivemos, onde ser evangélico é interessante, dá ibope, não é isso? Não tem nenhum problema. Nós podemos confundir isso muito facilmente. Como eu falei no início, não tenho nenhum problema com multidão, com fama, nada disso. Quero que mais e mais pessoas busquem a Deus. A questão é se estamos realmente buscando a Deus. A fama, a multidão, pode muito facilmente gerar idolatria. E muitas vezes é no anonimato das horas de oração que ninguém vê, nos lugares e países, cidades onde ninguém tem visto. Aliás, na Nigéria agora, é comprovado lá pela CEPAL, pela Portas Abertas, que trabalha com os perseguidos. Cristãos estão sendo mortos, simplesmente por serem cristãos. E isso não aparece nas mídias. E eu fico pensando, querido, na nossa fé, na nossa vida cristã. E o mais interessante é que esses cristãos, nesses países de pessoas sendo perseguidas, simplesmente por terem a fé que você tem, e querem lá cultuar aquilo que muitas vezes não queremos, querem buscar a Deus, são mortos. E sabe o que acontece? O evangelho continua crescendo, e eu posso dizer que esse é um crescimento genuíno, verdadeiro. Outra observação sobre essa questão de fama, nada contra as nossas postagens e tudo mais, mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Que antigamente quando a gente fala assim, parece que a gente está ficando velho, né? Mas literalmente estamos, né? Antigamente se cobrava para tirar fotos, não é verdade? Um artista, principalmente fotos mais sensuais, nudes, né? Nudez, se cobrava para tirar foto. Hoje em dia está tudo de graça na internet. Verdade ou não é? Olha só, os famosos antigamente fugiam dos paparazzi para buscar um pouco de privacidade. Os famosos
fugiam das câmeras, dos paparazzis, para buscar privacidade. Agora, atualmente, os anônimos estão fazendo o quê? Estão mostrando tudo para ter um pouco de amor próprio. Esse negócio de pensar no anonimato é interessante. Jesus está no nosso particular. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe, até mesmo quando saem palavras da nossa boca, que a gente falou da boca para fora, falou besteira, Ele conhece a intenção lá dentro. Muitas vezes, quem sabe, a gente está vendo só o que está sendo visto, só o que está explícito, e a gente acha que Jesus está agindo ali. Eu quero te chamar hoje, querido, para um lugar secreto. Nós não podemos cair na doença da idolatria, mesmo que seja em cultos evangélicos. Nós não podemos cair na doença da ansiedade, da autoexposição, mesmo que seja para divulgar coisas da igreja. Jesus nos quer no secreto. A gente estava aqui adorando, cantando, mas Ele sabe lá de dentro. Ele conhece a pessoa anônima que está aí dentro. Quem sabe até sai as palavras às vezes, mas Ele sabe o que está dentro do nosso coração, como a gente realmente está adorando. É ali que Ele está, é ali que Ele age. E eu diria para você que muitas vezes a gente está mesmo num culto juntos, e muitas vezes a gente não chega à presença de Deus, porque a gente está olhando para aquilo que é público, aquilo que está explícito. Jesus está entre os anônimos, amém? Eu quero te conversar com você sobre um anônimo hoje, uma pessoa anônima, Lucas capítulo 2. Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 25. Acharam sim ou não? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Está ali, bem pequeno ali. Nem sabia que eu tinha colocado aí. Lucas 2, 25 a 34. Diz assim a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Interessante como traz a expressão, né? De ver o Cristo do Senhor. O enviado de Deus. Aqui ainda a palavra Cristo não era usada para nome próprio de Jesus. Jesus Cristo. De ver o Cristo, o enviado do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Pensando então em desfrutar dessa presença de Jesus, quero trazer algumas lições bem práticas para nós aqui, de forma anônima. Em primeiro lugar, marque sua história com seu caráter. Quem era Simeão, gente? A gente teve aqui o musical de Natal, né? Se interpreta que Simeão fosse um sacerdote, mas é muito improvável. Os historiadores, os teólogos não têm essa certeza.
Eu acho fantástico quando a Bíblia traz esses relatos. Pega alguém que não é ninguém. Quem que é esse cidadão? E ele aparece ali, um anônimo. Alguém importante? Não se sabe. Mas uma coisa está clara nesse texto: era um homem de caráter. A presença de Deus verdadeiramente estava nele. Versículo 25 diz que ele era justo e piedoso. Há na Bíblia pessoas que muitas vezes não estão reunidas, não estão andando ali com o povo de Israel, no judaísmo, mas diz que eles eram tementes a Deus. E a gente vê esse quadro tão interessante, queridos, porque se nós cairmos nesse modelo que a sociedade está entrando, de estar preocupado com as aparências, nós podemos deixar aquilo que Deus realmente se importa, que é a essência. Mesmo que a nossa aparência muitas vezes possa ser de erro, podemos ter cometido erros, o que Deus quer saber mesmo é o que o nosso coração quer fazer. É isso que Deus quer de nós. Se o nosso valor estiver naquilo que estamos mostrando para as pessoas, nós somos os mais miseráveis. Marque sua história com seu caráter. Simeão era justo, piedoso, ninguém sabia dele, esse homem não se fala na Bíblia, a gente não sabe quem ele é realmente. Mas isso não importa. O que importa é o nosso caráter. Mas hoje em dia ser correto é ser errado. Não é assim? Ser honesto é ser bobo. Ser honesto ao seu trabalho, ser honesto às horas de trabalho, mas isso é ser careta, é ser bobo. Mas ninguém está fazendo, por que eu tenho que fazer? Ninguém está ligando, por que eu tenho que ligar? Eu sempre digo, o cristão tem que ser o trabalhador mais fiel, mais esforçado naquela empresa. Porque meu Senhor, o meu patrão em primeiro lugar é Deus. Caráter. Ser honesto, não apenas no nosso trabalho, ser honesto na nossa família, na nossa vida social, queridos. Isso tem que ser importante para mim. O que o meu cônjuge diz de mim? Como ele se sente comigo, os meus filhos, meus pais, meus parentes. Porque é muito bonito as nossas palavras na internet, e nesse tempo de Natal, tanta frase bonita. As frases são bonitas, mas os relacionamentos estão imperfeitos, estão vazios. Ser honesto, a igreja que Deus nos coloca. Ser honesto às funções que Deus coloca nas nossas mãos. Isso é caráter. Independente dos outros não estarem fazendo, eu preciso fazer a minha parte. Amém ou não amém? Sociedade precisa de caráter, de pessoas com caráter. A igreja, a família precisa de pessoas com caráter. Você não precisa ser perfeito, mas eu preciso valorizar isso, que isso seja um marco na minha história. Se meu nome não aparecer na rede social, não importa, mas que o meu caráter marque cada pessoa com quem eu me relacionei. Um dia elas irão lembrar. Porque a emoção passa, mas as marcas ficam, o legado fica. Precisamos ter caráter, mesmo na hora da luta. Romanos 5, 3 e 4 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Veja bem,
Quem sabe se está faltando caráter, segundo o texto de Romanos, é porque são pessoas que ainda não aprenderam a perseverar. Luta todo mundo tem. Aprender a perseverar, nem todo mundo. Perseverar. Mesmo na hora das lutas, mesmo nas dificuldades. A perseverança produz um caráter aprovado. E quando temos um caráter aprovado, teremos esperança. Esperança no Senhor. Outro texto que me chama a atenção, e eu guardo ele desde o tempo de seminário. 1 Coríntios 4:2. É ter o caráter como sinal da minha vida com Deus. Diz lá em 1 Coríntios 4:2, que o que se requer dos encarregados, dos obreiros, da nossa vida em serviço a Deus, o que se requer destes é que sejam fiéis. Fiéis. Eu posso não estar sendo o melhor, mas que eu não deixe de ser fiel. Eu posso não estar sendo mais visto, mas que eu não deixo de ser fiel. Eu posso não ser o bambambam na rede social, mas que eu seja o fiel. Eu não preciso agradar todo mundo, mas eu preciso ser fiel. Fiel a Deus, fiel à sociedade, fiel à igreja, fiel ao meu próximo. Eu sei que isso pode ser balela hoje em dia. Mas para aqueles onde Jesus está, não é. Fidelidade tem que ser nossa marca. Caráter tem que ser nossa marca. Não posso abrir mão dos valores. Não posso abrir mão daquilo que é mandamento de Deus. Por mais fraco que seja, por mais erro que cometa, eu vou me levantar. Eu quero me manter fiel. Fiel, fiel ao meu cônjuge, fiel à minha família, fiel à igreja, fiel à Santa Escritura. Quero ver crescer, quero ver a coisa andar, mas se for preciso abrir mão da Escritura, do caráter, nananina não. Pensando no nosso caráter, em marcar a nossa história, já que estamos no fim de ano, como é que você avaliaria seu ano? Pensando no nosso contexto de igreja e tudo. Quem sabe avaliaria assim, o que fiz e o que deixei de fazer. Às vezes a gente vê as pessoas, nossa, eu devia ter feito tanta coisa, não sei o que, blá, blá, aquela. A gente chega no fim de ano e começa a ver o que não fez, né? Ou o que fez muito. O que fez ou o que deixou de fazer. O que acertou e o que errou. É importante, claro. Acho que foi a Ita, a pastora Ita, algum dia aí que falou, aquilo que você planejou, os propósitos que você fez, você cumpriu todos? Muitas vezes não cumprimos, não é verdade? Como é que a gente se avalia, gente? Aí os ministérios, a gente cumpriu toda a agenda, a gente fez aquilo. Você avalia como? As pessoas que te ajudou, te agradeceu, como é que a gente avalia? Eu particularmente, isso aqui é coisa minha, não coloco nada disso em primeiro lugar. Minha avaliação envolve alguns pontos. O quanto eu fui perseverante na hora da luta. Na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora de um problema mesmo de relacionamento, o quanto eu fui perseverante. Isso é um sinal da presença de Jesus em mim. Porque perseverança vem de gente que tem caráter aprovado. A hora que pisa no meu calo, o quanto eu fui perseverante. A hora que a finança apertou, o quanto eu fui perseverante. Ou já deixei de contribuir. Outra observação que eu faço, o quanto eu fui constante na minha fé, constante. Tiago fala de não ter o ânimo dobre, constante, seja em congregar como comunidade, seja na minha vida pessoal, individual. Isso é outra coisa que eu avalio. O quanto eu fui constante nesse ano.
Porque, gente, a hora que o maligno quebra a nossa constância, quebra a nossa perseverança, facilmente já te derrubou. Você pode continuar membro, você pode continuar na atividade, mas já perdeu o essencial. Já deixou de ser. E isso eu trago de avaliação para mim. O quanto fui perseverante na luta, o quanto fui constante na minha vida comunitária e individual, o quanto fui usado por Deus para renovar a fé de pessoas, o quanto minhas palavras, minhas atitudes impactaram, realmente funcionaram para renovar, edificar a fé de alguém. Porque se não estiver edificando a fé dela, eu estou perdendo o meu tempo. Não é verdade? Eu espero que dentro do ensino, das pregações, de alguma forma eu tenha servido para edificar a tua vida. Porque se não está servindo, meu amigo, estou fora. Isso para mim é avaliação. Quais pessoas conheceram, ouviram de Jesus através de mim. Isso para mim é importante. Isso eu avalio. Através daquilo que eu faço, quais foram as pessoas, não vou dizer nem quantas, mas quais pessoas ouviram de Jesus da minha boca. Eu avalio também o quanto eu fui fiel em tudo que eu faço. Fiel a Deus, fiel ao próximo, fiel à minha igreja, fiel à sociedade. Isso eu coloco. Eu paro para observar, falo, podia ter sido melhor aqui, podia ter sido mais correto aqui, podia ter sido aqui. Isso é importante. Eu avalio também mais um ponto, para a minha avaliação pessoal do meu ano. O quanto eu fui dependente da misericórdia de Deus. O quanto eu estou consciente da sua misericórdia. O quanto isso continua me renovando, me impulsionando a continuar firme debaixo da sua graça para servi-lo a Ele. Porque se perdemos essa consciência da misericórdia de Deus, aí já era também o nosso caráter. Marque sua história com seu caráter. Amém, gente? Se as obras foram poucas, mas que o caráter continue firme. Marque sua história com seu caráter. Se o serviço foi pouco, mas que permaneça seu caráter. Se não fez tudo o que planejou, mas que permaneça seu caráter. Sua dependência de Deus, sua constância, sua perseverança, sua fidelidade ao Senhor. Você concorda com isso, sim ou não? Ser justo, ser piedoso, buscar ser correto numa sociedade que já não se preza mais por valores morais. Em segundo lugar, para depender dessa presença de Jesus, mesmo sendo pessoas anônimas, mantenha sua esperança na volta de Jesus. O mesmo versículo 25 diz que esse cara aqui, esse anonimato, essa pessoa que a gente não sabe o que ele era, ele, ao contrário de muitos fariseus, conhecedores da lei, com títulos de todas as formas, que não reconheceram Cristo, esse cidadão aqui anônimo, que ninguém daria nada por ele, pelo menos a Bíblia não revela o que ele era. Esse cidadão aqui tinha esperança na consolação dos judeus. Ele continuava firme na vinda do Messias. Ele continuava firme na esperança de que Jesus vai vir. E eu me pergunto, quem aqui está firme esperando que Jesus vai voltar? Se esse ainda é o nosso alvo. A história é sempre feita por extremos. O extremo do passado, os mais antigos, pode ver isso. Que se falava muito da volta de Jesus e muito do céu. Todo mundo queria ir para o céu, e aquela coisa, a volta de Jesus. E aí o pessoal começou a falar que não, mas a gente precisa fazer coisas aqui na terra, a gente precisa lutar, a gente precisa evangelizar, a gente precisa mudar o mundo, melhorar o mundo e tal. E aí começou a se esquecer do céu, esquecer da volta de Jesus, e só se fala em melhorar o mundo, mas melhorar o mundo para ir para onde?
Não podemos perder o foco, e o foco é a volta de Jesus. Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Eu preciso estar pronto, esperando e antecipando a sua volta. Como saber? Como saber se eu estou esperando a volta de Jesus? Como eu poderia ter certeza de que eu estou esperando que Jesus vai voltar? Você crê que Ele vai voltar ainda, amém, gente? Ele já veio uma vez para morrer por nossos pecados, para morrer no nosso lugar, e Ele vai voltar uma segunda vez, para reinar em glória, amém? Essa é a nossa fé. Agora, como saber se eu estou esperando a volta de Jesus? Eu quero citar um texto que já nos dá alguns exemplos. 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Já naquela época, 2000 anos atrás, quase, a igreja já tinha alguns achando que Jesus estava demorando. Pelo contrário, Ele, Jesus, é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se o objetivo de Jesus, se Ele ainda não voltou, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, como é que eu posso comprovar que eu estou esperando a volta de Jesus? Está claro ou está escuro? O objetivo de Jesus é o quê? Que todos cheguem ao arrependimento, correto? Que todos o conheçam. Então como é que eu posso comprovar que eu estou esperando a volta de Jesus? Pregando bastante na igreja, para os crentes, cantando bastante, fazendo bastante recepção, enfim, todos os serviços que são necessários fazer. Dou alguns sinais, eu vou deixar como pergunta para você pensar. Quando eu não anuncio o Evangelho, quando eu não estou anunciando o Evangelho, eu estou esperando a volta de Jesus, querido? Estão entendendo? É bonito Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Você quer que Ele venha? Prega o Evangelho. Que as pessoas ouçam de Jesus, através de tudo que nós fizermos. Se nós não chegarmos no ponto-chave de falar de Jesus, das pessoas saberem quem é Jesus, nós estamos perdendo tempo. Um tempo atrás, não me lembro, talvez mais no início, do pastoreio aqui na igreja, ouvi algumas pessoas chegavam, nossa, mas você fala de coisa, falando de conversão, de uma igreja antiga, e você está falando de conversão, de Jesus, como se fosse algo tão inicial, e parece que é algo tão novo para a gente. Falei, pois é, porque quem mais precisa ouvir de conversão, são aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que se dizem crentes. Quando o meu alvo não é ver pessoas se entregando a Jesus, eu estou esperando a volta dele? Quando eu não quero seguir a Escritura, quando eu não quero saber o que Deus quer de mim, eu estou esperando a volta de Jesus? Não. Posso estar sendo uma boa pessoa de família, um bom profissional, um bom membro de igreja, mas eu não estou esperando e apressando a volta de Jesus. Tem uma frase que o pessoal cita, e se ela for explicada fora de contexto, fica muito estranha, que diz que fale de Jesus o tempo inteiro, se for necessário, pregue Jesus o tempo inteiro, né? E se for necessário, fale. Depende da forma que você coloca isso, porque a Bíblia é muito clara, se não for enviado, quem é que vai falar? Se não ouvir, como é que a pessoa vai crer? Você tem que falar. Mantenha sua esperança na volta de Jesus. Eu creio ainda que Jesus vai voltar, e esse é o meu foco. Se você quer esperar que Jesus volte depois que você tiver neném, vai ficar por aí, meu filho. Se você quer esperar casar para Jesus voltar, vai ficar por aí, Zé. Não vai dar tempo. Amém, gente? Amém, gente? Você quer que Jesus volte, ou você quer fazer mais alguma coisa?
Terceiro lugar, para desfrutar dessa presença de Jesus, mesmo sendo anônimos, viva com o Espírito Santo, viva no Espírito. Lucas 2:25 diz que o Espírito estava sobre ele. Eu não vou discutir aqui de quando foi descido o Espírito lá em Atos 2 ou não. A única questão é de que o Espírito Santo estava com ele, estava sobre ele. E esse negócio de viver com o Espírito também é muito interessante. Eu creio que quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. Amém? Nós recebemos o Espírito Santo, ele vem para habitar em nós. Mas a Bíblia diz que nós precisamos nos encher do Espírito, sim ou não? E de que forma que nós nos enchemos do Espírito? E ainda mais eu te pergunto, nós estamos nos enchendo do Espírito? Eu estou preocupado em me encher do Espírito? Em ser cheio do Espírito? Percebe? Ou estou virando uma pessoa secularizada, natural, na verdade carnal. João 14:23 diz que Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. É Ele habitar em nós, habitar em mim. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Minha vida é a habitação de Deus. Ele anda comigo, eu ando com Ele. Eu dou ouvidos ao que Ele fala. Versículo 25 diz que ele foi avisado, Simeão, foi avisado pelo Espírito Santo que não morreria sem conhecer o Cristo. Olha que coisa fantástica. Esse cidadão anônimo foi avisado pelo Espírito Santo que ele conheceria o Cristo antes de morrer. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que é muito mais do que ouvir pregação, é muito mais do que ler a Bíblia, do que orar, é dar ouvidos à voz de Deus. Você sabe muito bem que nós podemos ler e não dar o coração para aquilo que a gente está lendo. Apóstolo Tiago fala: acatem a palavra que vocês ouvem, recebam a palavra que vocês ouvem. Recebam. Está me vindo um exemplo aqui na cabeça. Quando nós falamos, então vamos fazer um projeto de evangelização. Todo mundo vai abrir uma célula aí. Ok? Faz a reunião, todo mundo concorda. Amém, glória a Deus, vamos pregar o evangelho. E aí a pessoa não faz. Ela deu ouvidos ou ouviu? Capite? Estão entendendo? Quando eu leio um texto, eu concordo com ele. Eu sei que ela é verdade, mas eu não pratico. Isso significa que eu não estou dando ouvido à palavra de Deus, ao Espírito Santo. Palavra bonita está cheia em todo lugar, gente. A questão é quem está disposto a praticar, a dar ouvidos a Deus, a ter coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor. É por isso que eu estou aqui na frente. Nunca foi meu projeto, nunca foi sonho. O meu projeto é obedecer a Deus. É dar ouvidos ao Espírito Santo. Mais do que ouvir, é deixar Deus falar conosco. É ler a palavra repetidas vezes. Dizem que João Wesley lia o texto que iria pregar mais de 50 vezes. E eu gosto dessa prática. Leio, repito. Oro, vou ouvir a Deus. E mesmo quando eu não quero, Deus começa a falar cada coisa. E a gente fica tentando fugir. Viva com o Espírito, amém, gente? Versículo 27 do mesmo texto diz que Simeão foi movido pelo Espírito Santo para ir ao templo. O Espírito o moveu, falou com ele: vai lá. Aí ele chega lá, está Jesus lá, o menino com os pais. Olha que interessante. O Espírito Santo em mim é que me impulsiona, é que me leva a fazer as coisas.
Percebe? Como que eu vejo então que eu estou sendo cheio do Espírito? Simples. Há fases na vida que a nossa natureza carnal, certo? Você tem também, viu? Você também tem esse negócio chamado de natureza carnal, ou de carne. E há fases na vida, mesmo você e eu sendo cristãos, que essa natureza fica tentando dar gritos lá dentro. Fala, eu estou aqui, querendo aparecer. Diz Billy Graham, na verdade a filha dele falando sobre ele, que fases assim da vida, ele passava a noite em oração. Estou dizendo que você precisa fazer isso, cada um com suas responsabilidades, e cada responsabilidade, as suas funções, suas tarefas. Mas eu preciso me abrir ao Espírito Santo. Eu conheço, gente, me incomoda, me impressiona. Por exemplo, falar disso, de ter paixão por vidas. Gente, vamos orar para que pessoas conheçam Jesus através de mim. Ah, mas para que orar para isso? Vamos orar para que Deus nos use. Ah, tá bom, aqui eu só vim ouvir a palavra. Ouvir a palavra, como assim? Você não veio aqui ouvir a palavra, você vai sair daqui com essa palavra carregada no teu coração, na tua cabeça, te incomodando e mexendo com você. Ou você é do Espírito, ou você não é. Se o Espírito está em mim, Ele é que está no controle, é Ele que guia, é Ele que direciona. Pare de tentar ter o controle, pare de querer fazer do seu jeito e faça do jeito do Espírito Santo. Amém ou não amém? Movido pelo Espírito. Deus me guia, Senhor, eis-me aqui. Espírito Santo, eu consagro a minha vida a Ti, consagro o meu casamento, consagro o meu tempo, consagro as minhas finanças, consagro a minha idade, o meu tempo de vida aqui, Senhor. Faz a Tua vontade em mim, faz sentido na minha vida. Está viver com o Espírito, está estudando, está trabalhando. Espírito Santo, me guie. Amém ou não amém? Romanos 8, 7 e 8 diz assim: a mentalidade da carne, ou da natureza pecaminosa, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Veja bem, a mentalidade da carne não se submete à lei de Deus. Está vendo quem é que não se submete? A mentalidade da carne não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas nós não somos dominados pela carne. O Espírito Santo está em nós. É Ele que nos guia, é Ele que nos controla, é Ele que nos impulsiona. Viva com o Espírito, viva no Espírito. E isso não depende de nós, depende da graça dEle, porque quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele vem habitar em mim. Então deixa Ele fazer, deixa Ele falar, deixa Ele mover. Não está entendendo? Fica no teu lugar. Amém, queridos? Para desfrutar da presença de Jesus, mais uma lição aqui nesse anônimo. Se prepare para partir com louvor. Ainda bem que não tem nenhuma madeira aí para ninguém sair batendo. Versículo 29 diz que agora pode despedir em paz teu servo. Alguém aqui tem medo da morte? Tem medo de morrer? Ai meu Deus. Se prepare para partir. Léo, como assim? Querido, quem não enxerga a morte, quem não pensa na realidade da morte, não vai viver bem. Eu não sei quantos anos eu vou viver, e isso não depende de doença ou de estar saudável. Você nunca sabe o que você tem. A questão é como eu estou vivendo a minha vida, consciente do que Deus está fazendo. Ou estamos sendo um distraído, sendo levado, vivendo à toa. Mais um ano se passa, é o momento da gente parar assim, refletir. Eis-me aqui, Jesus.
Se é para eu estar aqui, eu quero viver para a tua glória, eu quero ser útil para o Senhor, eu quero gastar meu tempo na tua presença. Ainda bem que não tem ninguém aqui que tem medo da morte, mas eu digo mais, o que é que você espera após a morte? O que é que você espera após a morte? Alguns esperam purgatório, alguns esperam voltar aqui à terra, tem tanto monte de conceitos. O que é que eu espero após a morte? Hebreus 9:27 diz que após a morte, depois da morte física, vem o juízo. Está preparado para me encontrar com o Senhor? Como eu estou vivendo hoje, antes de morrer? Fica tranquilo, que eu não quero que ninguém morra aqui, amém, queridos? Mas se eu não enxergar essa realidade, eu li um livro muito tempo atrás, um livro devocional, um dos poucos que li, mas achei muito fantástico, um livro chamado Um Mês para Viver. Lembra? A gente fez até uma série na igreja lá em 2011. Gente, a Bíblia fala disso. Tiago 5,14, a vida é como um vapor. Olha, a vida é como um vapor. Se você pensar, tem 9 anos que estou aqui pastoreando. Quem sabe tem 9 anos que há pessoas do mesmo jeito. Mas há muitos que não estão do mesmo jeito, amém? A vida voa, a vida voa. Tem gente que em vez de viver, está carregando amargura, desde a infância. Tem gente que em vez de viver, está reclamando das coisas que não conseguiu, das coisas que deu errado. Eu sei que é difícil, gente. Estou dizendo que é nada fácil, mas com a graça de Deus em nós, com o poder de Deus em nós, nós podemos superar, nós podemos avançar. Você não veio aqui para ouvir a palavra, você veio aqui para receber a palavra de Deus, para receber o toque do Espírito e sair daqui transformado, motivado por aquilo que Deus faz em nós. Falando da morte, quero citar 2 textos. 1 Tessalonicenses 4,12 diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou aos que morreram, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Olha só, como que a palavra traz para nós. Outro texto muito fantástico é 2 Timóteo 4,7, onde o apóstolo Paulo diz: Combati o bom combate, terminei a corrida, a carreira e guardei a fé. Nós estamos combatendo o bom combate, amém? Estamos combatendo o bom combate. Qual é que é o bom combate? É o combate do Evangelho. Se você é um atleta, o maior combate seu é, na verdade, através do seu esporte, combater a palavra, pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Se você é um estudante, o seu maior combate é combater pelo Evangelho. Se você é um profissional, é combater pelo Evangelho. Através de tudo que estamos fazendo e vivendo, nós estamos fazendo uma coisa: Jesus seja conhecido, Jesus te ama, Jesus vem, Jesus vai voltar, Jesus quer transformar, Jesus pode, Ele é o Deus do sobrenatural. Esse é o nosso combate. Combati o bom combate. Simeão disse: Senhor, agora pode despedir em paz teu servo. Estou pronto. Estou pronto. Quando vocês ficam calados assim, será que é? Vamos combater, gente? Amém? Combata. Combata o bom combate. Não perca tempo com coisas que não precisam. Vamos andar. Em quinto lugar, exerça a sua autoridade espiritual. Versículo 28 e 34. Esse anônimo aqui, esse cidadão, tomou o Cristo, nascido em corpo humano, ali na forma de menino, tomou em seus braços, os abençoou e disse a Maria:
Olha, ele foi o homem usado ali na hora da apresentação. Apresenta Jesus, ora por Jesus, ora pela família, abençoa a família, ainda diz coisas a Maria. Um anônimo. Será que Deus nos deu autoridade, querido? Nós temos autoridade em Cristo, sim ou não? Temos autoridade em Jesus, sim ou não? Autoridade para pregar o Evangelho? Deus nos deu autoridade. Essa é a comissão. Nós temos autoridade para pregar o Evangelho. E o que eu estou fazendo com essa autoridade? Exerça a autoridade. Esteja consciente, buscando as oportunidades, atentos ao mover do Espírito. Às vezes Deus diz, olha esse aqui. Não perca as oportunidades. Nós temos a autoridade para obedecer, para viver uma vida de obediência a Deus, sim ou não? Resista ao maligno. Eu tenho o poder de Deus, o poder do Espírito em mim. Então eu posso dizer não a isso. Eu tenho autoridade para andar com Deus. Eu tenho autoridade para abençoar pessoas, para orar, para expulsar demônio, para orar pelas enfermidades, para orar pela cidade, para orar pelo país. Aliás, a oração me parece que é uma das coisas que a gente diz que tem tanto poder, e é uma das coisas que parece que se faz pouco, porque não dá ibope, né? Ore, esteja na presença de Deus, no anonimato, está no culto, esteja na presença de Deus, buscando essa autoridade. Vem sobre mim, Senhor, eu abençoo minha família, abençoo minha cidade. Senhor, tem misericórdia. Eu penso por mim, talvez seja muito comigo, que aonde o maligno quer cansar é exatamente na oração. Tem que gastar tempo na presença de Deus. Aí você diz, mas eu não tenho muita autoridade, minha família não me ouve. Querido, o descrédito do incrédulo não rouba a nossa autoridade. A autoridade, eu penso sempre no exemplo de um policial. Você está andando aí com seu carro na rua, e aí alguém ali fardado, não é isso? Ele vai dar um sinal lá para você parar, e você faz o quê? Você para bonitinho. Não é porque você gosta dele, você acha que ele é certo, é porque existe um sinal de autoridade. Então exerça tua autoridade espiritual, abençoe e ore. Como que um cristão, às vezes, não se sente encorajado com a autoridade para orar por alguém? Posso orar pela tua vida? É assim. Amém, queridos? Para terminar, tenha convicção sobre quem é Jesus. Lucas, versículo 30 e versículo 31, ele fala várias coisas ali sobre Jesus, mas ele diz que Jesus é salvação e é luz para todos. Isso também é muito importante, principalmente na nossa época de relativismo. Nessa época de fama, onde às vezes eu me preocupo se as pessoas estão seguindo Jesus ou seguindo líderes, seguindo pessoas famosas. Quem é Jesus para mim? Para ele, esse é o Salvador. Simeão disse com muita convicção. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Para a maioria das religiões é um iluminado, mais uma pessoa abençoada, mas não é o Salvador. Estão entendendo? É alguém que até abençoa, mas não é o Salvador. Isso é diferente. E isso aqui é preocupante, porque eu posso estar querendo essa bênção, essa ajuda desse Jesus, mas posso não estar querendo que Ele seja o meu Senhor. Então Ele não é o meu Salvador, Ele não é o meu Senhor. Muito além de bênçãos que Ele possa me dar, eu não sirvo a Ele por causa disso. Eu sirvo a Ele porque Ele me salvou, me resgatou, me libertou, e Ele é o meu Senhor. Minha vida é dEle.
E a forma de eu ver que eu estou andando com Ele é seguindo os mandamentos dEle, a tua palavra, a palavra dEle. Quem é Jesus? É mais um para abençoar. Não, Ele abençoa sim, e Ele é o principal abençoador. 1 João 5,20, um texto muito bonito que diz que sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vai ao Pai, a Deus, se não for por Ele. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é o Senhor. Mas Ele é o meu Senhor. Ele está sendo o meu Senhor. Eu não perdoo porque acho bonito, ou porque acho fácil, mas é porque Ele é o meu Senhor. Eu não fujo do pecado porque eu não gosto do pecado. Eu fujo do pecado porque Ele é o meu Senhor. Eu não amo e respeito mesmo aquele que não me respeita porque eu acho bonito. Eu amo e respeito mesmo aquele que não me respeita, porque Jesus é o meu Senhor. Eu não busco ser honesto porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu busco ser honesto porque Jesus é o meu Senhor. Eu não fui liberto do vício, das drogas, da cachaçada porque eu quis. Eu fui porque um dia Jesus se tornou o meu Senhor. É Ele quem manda. Ele é o Pai, Ele é o Senhor, é Ele que dirige. Tenha a convicção de Jesus na tua vida, ao Todo-Poderoso. Amém, queridos? Eu diria que há alguns passos espirituais que todos nós precisamos viver. É um termômetro da nossa espiritualidade. Todos nós precisamos de confissão e batismo. Precisamos confessar quem é Jesus. Confessar com nossa boca, confessar com o nosso coração de quem é Jesus. Ele quer ouvir de você, se você crê nele ou não crê. E como passo dessa sua confissão, o seu batismo, ou seja, a sua demonstração pública e espiritual, porque há assim o mover de Deus. Mas não para aí. Todos nós precisamos estudar a palavra, continuar estudando e crescendo na palavra e congregando. Todos nós. Todos nós precisamos servir e ser pastoreado. Todos nós. Servir significa não apenas arregaçar as mangas e oferecer ajuda. Servir significa assumir responsabilidades. Quem sou eu aqui no reino de Deus? Eu dou umas ajuda? Não. O que você faz? Qual é a tua responsabilidade? Estão entendendo? Eu queria fugir, sair por aí. Quem é você? Só liguei. Tem hora que eu saio assim, eu queria fugir um pouco dessa responsabilidade. Você é pastor? Não, só liguei. Você é líder? Não sou nada, pelo amor de Deus. Mas não tem jeito, porque Jesus está aqui. Aí quando a gente sai, às vezes de folga, de férias, vai em algum lugar,
Ninguém conhece, mas parece que Jesus vai lá e fala, aquele lá é meu. A pessoa vem, um não crente, uma pessoa desconhecida, pois vem procurar conversa com a gente. É interessante demais isso. Fala, Deus, lê aqui, só me deixa um pouco. Responsabilidade. Amém, queridos? Eu quero recapitular com você esses seis lições que nós vimos aqui. Primeira delas, vamos marcar a nossa história com o nosso caráter. Fidelidade, caráter. As pessoas estão falando de você, mas o que importa é o que eu sou verdadeiramente. Mantenha sua esperança na volta de Jesus. Ele está voltando, Ele vai voltar. E é nesse dia sim que eu vou receber a minha verdadeira recompensa. Ali está o meu verdadeiro galardão. Pode ter nos faltado reconhecimento, pode ter nos faltado coisas boas nessa vida, mas o sofrimento dessa época não se compara à glória que há de ser revelada em Jesus. Mantenha a sua esperança na vinda, na volta de Jesus. Viva no Espírito, com o Espírito Santo. Fale com Ele. Está lendo a Bíblia, diz, Deus, abra minha mente. Me mostra, Senhor. Fala comigo. Você vem ao culto, Deus fala comigo. E aí de repente você diz que Deus não está falando. Mas querido, qual é a tua expectativa? O quanto eu estou aberto a dar ouvidos a Deus. Quarto, se prepare para partir. Independente da sua idade, esteja pronto para ir para a glória, para morrer, pelo menos fisicamente, porque no Espírito nós não morreremos, amém? Isso é o mais maravilhoso. 5, exerça a sua autoridade espiritual. Relembre quem você é em Jesus. O maligno tem tentado roubar de nós a herança que Ele nos deu, que Jesus nos deu, de filhos, co-herdeiros em Jesus, co-herdeiros em Jesus. Eu tenho familiares que ainda não servem ao Senhor, mas todos os dias, dobro meu joelho, coloco diante de Deus, minha família é tua, Jesus, encontra, salva, liberta. Não canse de orar pelos seus familiares, não canse de interceder. Exerça a tua autoridade espiritual. E por fim, tenha convicção sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? O verdadeiro Deus, o Senhor, o caminho, a verdade, a vida, a salvação, a eternidade está em Jesus. Amém, queridos?